E aí, beleza? Um macaco coberto de sangue está sentado ao lado do corpo de uma mulher, tocando os pés dela na tentativa de acordá-la. Em outro lugar, um homem chamado O.J. estaciona seu carro perto de um celeiro e alimenta os cavalos. Em seguida, ele leva os cavalos para secar, depois de lavá-los, e caminha até o pai, que está treinando um dos animais. Ao ver O.J., o pai inicia uma conversa sobre uma filmagem que está por vir e lembra que serão incluídos na sequência, então não precisarão vender mais cavalos. O pai pergunta onde está a irmã de O.J., mas ele apenas dá de ombros e diz que não sabe. O pai o lembra de que ela deveria estar ali e, sem responder, O.J. se afasta. Enquanto caminha, ele tenta usar o celular, mas o sinal não funciona. Logo depois, uma peça de maquinário para. O.J. fica paralisado ao ouvir um grito ao longe. Ele vê objetos caindo do céu e, ao olhar, vê o cavalo do pai andando sozinho. De repente, o homem cai. O.J. corre até ele e rapidamente o coloca no carro para levá-lo ao hospital. No caminho, tenta mantê-lo acordado enquanto o pai sangra devido ao ferimento. Ao chegarem, seu pai é levado para atendimento. Mas durante o raio-x descobrem que uma moeda está alojada em sua cabeça. Então ele não sobrevive. Quando O.J. volta para casa, ele nota que o cavalo que o pai montava também está ferido, sangrando levemente de algo que parece um corte profundo. Algum tempo depois, O.J. leva um dos cavalos para uma gravação comercial. Enquanto está lá, uma mulher chamada Bonnie se aproxima e é apresentada a ele. Ela fica confusa, pois esperava o antigo tratador, o pai de O.J. Ele diz seu nome completo, Otis Jr. Quando ela e o diretor perguntam sobre o tratador anterior, um membro da equipe informa que Otis Sr. faleceu e que agora o filho assumiu seu lugar. Em seguida, eles começam a preparar a filmagem. Um membro da equipe pede para O.J. girar o cavalo e se afasta com os outros. Ele começa a dar instruções de segurança, explicando como lidar com o cavalo, mas está claramente nervoso e desconfortável. Ele se atrapalha um pouco para falar, mas diz que sua irmã deve chegar a qualquer momento. Nesse instante, Emerald aparece correndo e se desculpa por estar atrasada. Assim que chega, assume o controle com entusiasmo, contando a história do Rancho Haywood e como tudo começou. Depois, ela repassa as regras de segurança antes de se afastar. Após a saída de Emerald, a equipe inicia a gravação. Bonnie pergunta o nome do cavalo e O.J. diz que é Lucky. Durante a conversa, um dos membros da equipe coloca um espelho na frente de Lucky. No momento em que O.J. tenta impedi-la, Lucky se assusta e acidentalmente chuta a maquiadora. Após o incidente, os Haywood são demitidos da gravação. O.J. fica frustrado, mas não há nada que possa fazer. No caminho de volta, Emerald diz que irá com ele ao rancho e comenta que ele não tem mais o mesmo espírito de antes. Ela reclama dizendo que o comportamento dele a faz sentir indesejada, mas O.J. permanece calado e continua dirigindo até chegarem a um parque temático. Ao descerem do carro, Emerald pergunta o que aconteceu com o Gold Rush e O.J. diz que o lugar faliu há 3 anos. Ele vai amarrar Lucky enquanto Emerald explora o local. Quando se reencontram, ela pergunta quantos cavalos ele vendeu e ele responde que vendeu 10, mas diz que quer recuperá-los. Em seguida, vai falar com um possível comprador. O.J. diz para Emerald esperar do lado de fora, chamando-a de um problema por promover o próprio negócio em vez da família. Após uma discussão, ela acaba entrando com ele. O.J. conversa com Jupe Park sobre vender um de seus melhores cavalos, Lucky. Enquanto Emerald observa as fotos de Jupe, ela reconhece que ele era um ator mirim. O.J. sugere vender os cavalos com opção de recompra, mas Jupe recusa e insiste no mesmo acordo feito com o pai deles. Emerald se interessa por um item exposto e Jupe começa a falar sobre um filme em que atuou. Ela também reconhece a antiga sitcom no quadro e Jupe os leva para uma sala privada cheia de recordações. Ele relembra como tudo ia bem até que Gordy, o chimpanzé ator, atacou o elenco durante uma gravação e que foram 6 minutos e 13 segundos de caos. Jupe afirma que os fãs são obcecados por esse quarto e diz que um casal chegou a pagar $50 mil para passar a noite ali. Quando Emerald pergunta o que realmente aconteceu, Jupe admite que Gordy atacou seus colegas enquanto ele se escondia debaixo de uma mesa. Depois de saírem, Emerald pergunta o que Jupe ofereceu e O.J. diz que ele quer comprar o rancho, mas ele recusou vender. Naquela noite, os irmãos bebem e conversam. Emerald revela que, ao contrário de O.J., nunca foi treinada com os cavalos e sempre se sentiu ignorada
criada pelo pai. De repente, ela vê o cavalo Ghost entrando na arena. OJ vai verificar e ouve uma música alta vinda da casa, então grita para Emerald abaixar o volume. De repente, Ghost dispara e OJ o persegue em um pequeno veículo, mas então ouve um som estranho e não humano. Enquanto isso, a casa sofre uma breve queda de energia, deixando Emerald confusa. Quando OJ retorna, eles verificam as imagens da vigilância, mas não encontram nada. Do lado de fora, ele diz a Emerald que não acha que a morte do pai tenha sido acidental. Ele acredita que algo vindo do céu o atacou rápido demais para ser um avião. Emerald começa a perceber que ele pode estar falando de um OVNI. No dia seguinte, OJ e Emerald compram novas câmeras de vigilância. Angel, o atendente da loja, vai com eles para instalar o sistema. Enquanto instala as câmeras, Angel menciona casualmente que acredita em alienígenas. Eles ouvem Emerald gritar e correm até ela, mas descobrem que ela só trouxe uma estátua de cavalo como isca. Após a instalação, Jupe faz uma visita rápida para convidá-los a um show familiar, depois vai embora. À noite, OJ ouve ruídos do lado de fora. São apenas os aspersores e as máquinas que ele desliga, mas que ligam novamente sozinhos. Então ele ouve rangidos e vê figuras estranhas. Começa a gravar, mas uma aparece atrás dele, e ele a soca por reflexo, apenas para descobrir que era só uma criança fantasiada. Eram crianças do parque de Jupe pregando uma peça porque Emerald havia roubado a estátua. Lá dentro, Emerald checa as câmeras, não vê nada e vai dormir. Angel liga avisando que tem um inseto na câmera A e que a câmera B está fora do ar. Ao mesmo tempo, OJ está com um cavalo que foge de repente. Ele olha para cima e vê uma forma semelhante a um tornado se formando no céu. Emerald também vê e grita para ele correr. Um objeto em forma de disco, escondido entre as nuvens, começa a se mover. OJ se esconde embaixo de uma estrutura enquanto o OVNI passa por cima. De volta à casa, Emerald diz que quer ir embora, mas OJ insiste para que fique, pois ainda tem animais para cuidar. No dia seguinte, eles entram em contato com Antlers Host, um diretor de fotografia, para ajudá-los a filmar o OVNI. Ele despreza a ideia de Emerald como irreal e a recusa. Ao mesmo tempo, Angel volta para verificar algo que viu nas imagens de segurança e fica chocado com o que encontra. Ele os leva de volta ao computador para revisar as gravações no rancho. Ao analisarem os vídeos, percebem que uma nuvem não se moveu. OJ percebe que está no mesmo lugar há 6 meses, pois ele sempre olha para ela. No passado, durante a gravação da sitcom com um chimpanzé treinado, um balão estourou e desencadeou o ataque do animal ao elenco. A plateia fugiu em pânico e um dos atores mirins, Jupe, se escondeu debaixo de uma mesa e viu o chimpanzé agredir violentamente os atores que faziam seus pais na série. Em meio ao caos, ele notou uma sandália erguida no chão. Depois, o chimpanzé se sentou ao lado de uma mulher ferida e tentou se aproximar de Jupe, estendendo a mão, mas foi abatido antes de tocá-lo. Agora adulto, Jupe administra um parque temático no estilo faroeste, mas ainda é assombrado por essa lembrança. Sua esposa o ajuda a se concentrar antes do próximo show. Em outro lugar, OJ encontra um panfleto e descobre que seu cavalo, Lucky, faz parte do show de Jupe. Então ele decide ir ao parque para recuperá-lo. No show Jupe, agora um performer dedica o evento à sua antiga colega ferida. Ele conta à plateia que sua família tem testemunhado um fenômeno estranho há meses. Ele relembra que, da primeira vez que apareceu, um cavalo chamado Trigger foi levado por um disco voador no meio da neblina. Jupe então revela Lucky dentro de uma jaula, prometendo ao público que eles verão o fenômeno dentro de 1 hora. Antes disso, seus filhos se apresentam com fantasias parecidas com as de alienígenas. Acima, uma grande forma desliza pelo céu, puxando decorações. A multidão observa uma nuvem fixa, o ponto habitual de aparição do objeto. Embora ainda fosse cedo, Jupe tranquiliza o público. Quando a jaula de Lucky se abre, o cavalo se recusa a se mover. De repente, as luzes se apagam, o vento aumenta e o véu da mulher ferida levanta levemente, revelando seu rosto marcado por cicatrizes. Todos olham para cima enquanto a entidade chega. Um por um, os membros da plateia são puxados para o céu, seus gritos desaparecendo dentro da criatura. Lá dentro são esmagados em um espaço escuro e orgânico. OJ chega e encontra o parque vazio. Lucky ainda está lá, mas todo o resto está em silêncio. Ao se aproximar, a criatura o percebe e vai atrás dele, mas ele se esconde e por pouco não
não é puxado. Naquela noite, OJ acorda no parque, coloca Lucky na caminhonete e liga para sua irmã, avisando que aquilo não é uma nave. É uma criatura que está viva e consumiu a multidão. Enquanto isso, a van de Angel para. Ele ouve a criatura se aproximando e procura abrigo. No rancho, a energia acaba e Angel corre para avisar Emerald antes de se esconder. Ela congela enquanto gritos ecoam acima da casa. Um rugido se segue, depois o silêncio. A criatura vomita objetos não digeridos, cobrindo a casa com sangue e destroços. Em outro lugar, a caminhonete de OJ para. Ele fica imóvel enquanto a chuva cessa e percebe que a criatura está pairando acima. Ele espera em silêncio até que a estátua do cavalo cai no para-brisa e o assusta. Pela manhã, a energia da casa volta a funcionar. OJ dirige até lá enquanto Emerald diz para Angel ir embora, mas ele insiste em ficar. OJ chega à van de Angel e abre a porta. Quando Emerald e Angel correm em direção a ela, a música para, em um sinal de que a criatura está por perto. Mesmo assim, eles conseguem escapar. Naquela noite, as notícias sobre os desaparecimentos se espalham. Antlers vê a reportagem e se interessa pelo caso. Mais tarde, OJ insiste para o grupo voltar ao rancho, pois precisa soltar Lucky e alimentar os outros cavalos. Mas o medo abala todos até que Emerald recebe uma ligação estranha. No dia seguinte, Antlers chega ao rancho e fica fascinado pela nuvem imóvel acima. OJ explica que a criatura só aparece quando está caçando. Após observar o comportamento dela, OJ lhe dá o nome de Jean Jacket e lembra como ela reagiu agressivamente ao cavalo falso. Sua irmã o culpa, mas OJ diz que o verdadeiro erro foi tentar domesticá-la como um bicho de estimação. Ele acredita que o respeito mútuo é o mais importante. Antler sugere usar cavalos como isca, mas OJ quer fazer isso sozinho. Então eles começam a se preparar. Antlers traz uma câmera de manivela para evitar falhas eletrônicas. Angel reúne suprimentos e Emerald faz fantasias e busca bonecos infláveis do parque. Uma noite eles ficam em silêncio. Angel tenta justificar o risco com a possibilidade de ganhar fama, mas todos permanecem calados, cientes do perigo. Então Antlers começa a contar uma história para distraí-los. No dia seguinte, o plano começa. Antlers e Angel se escondem sob redes camufladas com seus equipamentos. Emerald posiciona os bonecos infláveis enquanto OJ cavalga com Lucky. De repente, ele percebe que um dos bonecos está caído. No meio disso, um homem em uma motocicleta aparece fazendo perguntas. Emerald percebe que ele é paparazzi em busca de respostas sobre os desaparecidos do parque e como ela não responde, ele acelera e vai embora. Ela observa os bonecos murcharem, sinal de que a criatura se aproxima. A moto do homem para no meio do trajeto e ele sofre um acidente. OJ ouve os gritos e corre para ajudar, mas o rádio corta. O homem ferido só se importa com a filmagem que está fazendo e nesse momento os bonecos voltam a inflar, indicando que a criatura está se afastando. OJ tenta resgatar o homem com Lucky, mas ele se recusa, focado na câmera. Então tudo para de funcionar novamente, os bonecos, câmeras, tudo ao mesmo tempo. No reflexo do capacete do homem, OJ vê que Jean Jacket está logo acima. Ele rapidamente pede desculpas e foge, enquanto a criatura desce em um mergulho e puxa o motociclista para o céu, a poucos metros de distância. Enquanto os gritos se aproximam, OJ permanece imóvel, evitando contato visual enquanto a criatura suga os bonecos infláveis para o céu. Quando finalmente vai embora, ele galopa para fugir, mas ela reaparece bem à sua frente. OJ a atrai com um paraquedas que a criatura captura, dando a ele tempo suficiente para pular de Lucky e se esconder em um galpão próximo. Nesse momento, a criatura voa por cima sem se interessar. A equipe comemora, pois a estratégia funcionou. Mas Antlers, ainda insatisfeito, leva sua câmera para as colinas em busca de um ângulo melhor. A criatura não hesita e o escolhe como o próximo alvo. Mesmo sendo puxado, Antlers continua filmando, recusando-se a parar. Jean Jacket então foca em Angel, mas uma rajada de vento cobre ele com uma lona, empurrando-o para fora do alcance. Em seguida, a criatura desce sobre o celeiro, arrancando o telhado. Emerald é lançada pelo ar e cai perto da casa. Quando tudo se acalma, Angel tenta fugir, mas acaba preso em arame farpado. Pensando rápido, ele se enrola ainda mais no fio. Quando a criatura tenta pegá-lo, não consegue, pois o arame o segura. Ele cai de volta no chão, machucado, mas vivo. Perto dali, a criatura começa a mudar, assumindo uma nova forma. Ela se aproxima de OJ, que ainda
ainda está escondido no galpão. Ele chama Emerald e diz para ela usar a motocicleta deixada pelo fotógrafo e fugir. Hesitante, mas decidida, ela vai mancando até a moto. A criatura se espalha no ar indo em sua direção e a moto perde energia. Antes que chegue até ela, OJ aparece novamente montado em Lucky para distrair a criatura. Ela então muda de direção e persegue OJ, mas a moto continua sem funcionar. Emerald diz para ele fugir, mas ele se recusa. Enquanto OJ recua, Jean Jacket revela uma grande abertura quadrada cercada por tentáculos, sua verdadeira forma de alimentação. Finalmente, ela se afasta o suficiente para que a moto volte a funcionar. Emerald não perde tempo, liga o motor e acelera, gritando para atrair a criatura. Ela corre em direção ao parque temático, soltando um enorme mascote inflável como isca. Então, ela corre até uma cabine fotográfica em forma de poço dos desejos e a enche com moedas, ativando o mecanismo. Acima dela, Jean Jacket flutua, atraída pelo balão. Quando começa a engolir o boneco, Emerald consegue capturar uma imagem nítida da criatura no ar. Quando o balão estoura dentro do corpo da criatura, ele a rasga por dentro, destruindo-a. Exausta, mas vitoriosa, Emerald desaba no chão no exato momento em que equipes da mídia chegam e finalmente presenciam o desfecho. Em vez de caminhar até eles, ela se vira e vê OJ vivo, esperando por ela. Terminando assim, Nope, filme de ficção científica e terror de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.